Vereador, nós estamos aqui já também aí na linha, né, com o nosso secretário estadual de Segurança Pública, o Coronel Ramalho, né, Coronel Alexandre Ramalho. Já está na linha, não é? Bem, nós vamos entrevistar aqui o secretário estadual de Segurança Pública, né, e Defesa Social, Alexandre Ofrante Ramalho, né, o coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Espírito Santo. Ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 1991, já foi comandante-geral da corporação, ocupou pela primeira vez o cargo de secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social em abril de 2020 a março de 2022. Também já exerceu as funções de secretário municipal de Defesa Social em Viana. Coronel Ramalho é bacharel em administração e pós-graduado em segurança pública. Durante 29 anos de serviço na Polícia Militar, Coronel Ramalho comandou o antigo batalhão de missões especiais, o 1º Batalhão. O comandante da Polícia Ostensiva, né, Metropolitana, além de ter exercido diversas outras funções. Bom dia, secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Ramalho. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade, um bom sábado a todos, um bom final de semana e um abraço a todos os seus ouvintes, que a gente sabe da grande audiência de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Nós é que agradecemos aí a sua participação, sabemos aí da sua ocupação que é constante, né? Sabemos também da sua garra, que está sempre aí junto nessas operações, atuando, né, com uma dinâmica diferente, né? Um secretário que não fica dentro do gabinete, né? Secretário, qual é o balanço que o senhor faz da atuação, né, na Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, neste novo mandato do nosso grande governador Casagrande? Olha, é um orgulho muito grande fazer parte da equipe do governador Renato Casagrande, sempre agradecer pela oportunidade e pelo chamamento dele para a gente ocupar essa pasta tão importante, tão desafiadora, tão difícil, que nos demanda realmente todos os dias, mas a gente ao mesmo tempo fica muito confortável porque é um dos poucos governadores no Brasil que puxa a pauta da segurança pública para o seu gabinete. Nós temos um programa dentro da área de segurança pública, que é um programa de governo denominado Programa Estado Presente, que desde 2011, no primeiro mandato do governador Renato Casagrande, ele implantou, e que isso tem trazido um importante resultado dentro do Estado do Espírito Santo. Quando a gente olha para essa segurança pública, a gente não pode olhar para um vídeo, para um fato, para um momento atual. A gente tem que olhar a história da segurança pública do Espírito Santo. E lá em 2009, 2010, 2011, o Espírito Santo era o segundo estado mais violento da federação, só perdia para o estado de Alagoas. Nós tínhamos todos os anos no ranking dos homicídios, municípios nossos dentro dos 50 municípios mais violentos do país. E com a implantação do Programa Estado Presente, que é dividido em 2 eixos, o eixo social, visando principalmente retirar os jovens do mundo da entrada no crime, e aí eu falo o mundo do tráfico, principalmente de entorpecentes de droga, mas também o eixo policial, que são as ações da Secretaria de Segurança Pública com as suas instituições, voltado para as operações, para a retirada de arma, para a prisão de homicidas e traficantes, e tantas outras ações preventivas que a gente realiza ao longo do ano, como a Operação Colheita, como agora estamos na Operação Verão, Operação Natal. Então, um empenho diário de todos os nossos operadores de segurança pública. E nesse cenário do Programa Estado Presente, nós registramos no ano de 2023 o menor número de homicídios numa série histórica de 27 anos. Eu falo o número de homicídios porque esse é o principal indicador de todas as secretarias de segurança do Brasil, nos indicadores aí de violência do Brasil. Então a gente sai daquela marca, como eu falei, de 2009, 11, 10 e 11, 2009, 2010, 2011, principalmente 2009, quando matava-se no Espírito Santo 2.034 pessoas, e chegamos à marca agora neste ano de 2023
com 976 homicídios. É muito homicídio ainda. Não há que se comemorar, mas há que se registrar, há que se comentar com a sociedade como oportunidade há que contextualizar. Há um trabalho feito que busca essa redução. O Espírito Santo alcança esse importante resultado. Muito ainda por fazer. Temos uma sociedade ainda machista, cometendo violência contra a mulher. Temos muitas pessoas armadas. Temos o problema do tráfico de entorpecentes com jovens inconsequentes, irresponsáveis, altamente violentos, armados cada vez mais com pistolas. E agora já chegamos à realidade dos fuzis. Temos a questão do roubo, do furto. Temos a questão de uma legislação que não dialoga com o interesse do cidadão, com o interesse da sociedade. Temos problemas no campo da segurança pública que não são abordados no Congresso Nacional. Então, assim, essa pública é um conjunto de ações que permeiam emprego, renda, infraestrutura, educação, religião e principalmente família. Se todas as pessoas forem devidamente educadas, tanto dentro de casa quanto na educação propriamente dita, o Brasil certamente sai desse cenário que a gente vive e se compara com grandes outros países onde esses pontos foram atacados, os índices de violência são baixíssimos. Isso é um contexto inicial para a gente ter uma oportunidade de conversar aí sobre segurança pública. Muito obrigado mais uma vez. Certo. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, Rádio Barra FM de Conceição da Barra, a Rádio Cidade em Pedro Canário, Rádio Cristal Mais, além do nosso portal redebarcos.com.br, aonde nós temos de 80 a 100 mil acessos mês. Estamos aqui entrevistando o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Ramalho. Coronel, quais são os principais desafios à frente dessa pasta? Pois é, como nós falamos anteriormente, resumidamente, agora um pouco mais detalhadamente, a gente pode dizer que os grandes desafios da segurança pública hoje, nas áreas em vulnerabilidade social, e aí de norte a sul, não é só na Grande Vitória, de norte a sul, noroeste, serrano, é o tráfico de entorpecentes. Um tráfico, lamentavelmente, nas mãos de jovens inconsequentes, irresponsáveis, extremamente violentos, que optaram por não mais continuar seus estudos, não mais enxergar a bata como oportunidade de vida e, lamentavelmente, acabam vendo que o mundo do tráfico numa versão muito romantista, acaba sendo uma oportunidade de vida. E, na verdade, não é nada disso. A única opção que o tráfico leva esses jovens é para a prisão ou para o caixão. Então, a gente entra na casa de um traficante, não tem absolutamente nada, uma geladeira vazia, uma mulher com uma criança dormindo no chão, aquele traficante, chefe daquela família, devendo arma que perdeu, devendo droga que perdeu, morte nas costas. Então, um cenário muito ruim, um cenário de uma questão social que tem que ser realmente atacada para que a gente feche a porta para os novos jovens, né? Nós estamos falando, como eu falei com você, de uma série histórica de 27 anos. Quer dizer, se nós começarmos a fechar essa porta pelo lado social, da entrada desses jovens agora, é lá no futuro que nós vamos colher bons resultados. Então, o programa Estado Presente no eixo social, ele visa isso, quando ele cria o centro de referência da juventude, quando a gente coloca as escolas em horário integral, quando a gente busca a oportunidade de qualificar esses jovens, é que nós estamos tentando retirá-lo do mundo do crime e colocá-lo efetivamente no mercado de trabalho. Esse é o grande desafio, sabe, da segurança pública. É emprego, é renda, é infraestrutura, é saúde, é dignidade para as pessoas. São os jovens enxergarem que isso não vai levar a nada, essa porcaria da maconha, da cocaína, do crack, de comercializar isso, só vai trazer dor de cabeça, só vai trazer problema. E por outro lado, o grande desafio são os furtos e roubos, né, que incomodam o comerciante que paga seus impostos, que incomodam os empresários, que incomodam o cidadão na sua residência, no seu bairro, na sua comunidade. E aí nós temos um problema, né, de legislação no Brasil, porque o furto no Brasil hoje é punível até 4 anos. A gente vê as pessoas em situação de rua misturadas com usuários de drogas, principalmente usuários de crack, que trazem um transtorno violento para as comunidades nessa questão do furto, do roubo, mas também de atos obscenos, de
de sexo no meio da rua, de necessidades fisiológicas no meio da rua. E a gente não vê o Brasil discutir isso, né? Isso vai virando normal na porta da sua casa, na porta da sua empresa, e aí só chama a polícia. E cada vez mais nós vamos ficando sem meios para lidar com isso, porque essas pessoas não são alcançáveis, né, pela questão policial por conta da legislação. Nós só podemos ter em flagrante delito. E mesmo assim, quando estão ainda com a questão de crack, isso se mistura no Brasil com o usuário, com o tráfico, isso não é muito bem definido. Enfim, discussões na Suprema Corte definindo aí que 50, 60 gramas não é mais tráfico, isso é usuário. Então as questões no Brasil permeiam muito pela liberdade, pela soltura, e isso vai ficando cada vez mais difícil o nosso trabalho, difícil dar a satisfação que o contribuinte pede, que o cidadão honesto, o trabalhador pede a ação da polícia e cobra com toda a razão, mas as ferramentas legais vão ficando cada vez mais difíceis para lidar com essas questões, né, do tráfico, do roubo, do furto, do receptador, que nós temos inúmeros no Brasil respondendo a mais de 10 processos e continuam na prática da receptação, que a receptação foi abrandada e também ninguém fica preso nesse Brasil por receptação. Então é isso, é um trabalho muito difícil, e esses são os grandes desafios no Brasil, realmente discutir segurança pública com honestidade, com verdade, para aliviar o trabalho daquele operador que agora está na rua, que à noite vai estar na rua, que na madrugada vai estar na rua, sempre colocando a sua vida em risco para proteger a sociedade capixaba, a sociedade brasileira. Apoiado, secretário. E também nós queremos aqui, como o senhor disse, que não tem nada a se comemorar, mas nós queremos parabenizar aí pela redução, né, do crime, pelo seu empenho, o empenho da sua secretaria, né, sobre o seu comando. Muito obrigado. Secretário, aqui nós temos na nossa região, né, grandes destinos turísticos, né? Em alta temporada nós temos aí Conceição da Barra, Itaúnas, Guriri. Como estão os preparativos para a segurança pública nos balneários capixabas, que inclui a Operação Verão da Polícia Militar? Mandar meu abraço, né, para todas as pessoas que estão nesse belíssimo litoral, essa região maravilhosa que nós temos no estado do Espírito Santo. Lembro muito bem uma dificuldade que nós passamos em 2020 em Braço do Rio, com a questão do tráfico de entorpecentes, vários homicídios cometidos e mandados serem cometidos por um indivíduo extremamente violento, covarde, vagabundo, e que depois fugiu de Braço do Rio, de Conceição da Barra, para parar em São Paulo. E o ano passado, num belíssimo trabalho do doutor Fabrício Dutra, superintendente regional norte, e sua equipe do CIAT Norte de Aracruz, nós conseguimos prender esse vagabundo lá em São Paulo, e de lá ele ainda continuava comercializando droga e trazendo terror para Conceição da Barra. Então mandar meu abraço a todos de Conceição da Barra, Braço do Rio, São Mateus, Guriri, como você falou, mas também estender a Linhares, as pessoas que frequentam Lagoas, as pessoas que estão nas reservas, e essa é a nossa preocupação, sabe? Na Operação Verão, este ano nós concentramos o efetivo no trabalho integrado da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, os municípios que possuem as suas guardas municipais. Então são mais de 630 operadores de segurança pública, também de relevante segurança para os municípios litorâneos, não só para os capixabas, mas para aqueles turistas também que nos visitam. Além disso, nós estamos também policiando locais que possuem cachoeiras, rios, lagoas, como eu falei, reservas ambientais que são frequentadas pelos turistas e que merecem a presença da nossa instituição ou das nossas instituições. Mas sem dúvida nenhuma não é só um trabalho da polícia, né? A responsabilidade de cada cidadão nesse momento fala muito alto, né? A Operação Verão, a gente percebe muita ingestão de bebida alcoólica, e a bebida alcoólica, quando usada imoderadamente, proporciona a questão da alteração de humor, da alteração de comportamento. Isso passa pela briga, isso passa pela desavença. O pior cenário é a bebida alcoólica com direção, o pior cenário é a bebida alcoólica entrando em águas, mar, lagoas, rios, trazendo afogamento e na direção trazendo acidente automobilístico, tirando a vida de pessoas que não tem nada a ver com aquela bebedeira da outra pessoa. Então
assim, a conduta das pessoas nos ajuda muito e fala muito alto nesse momento da Operação Verão. A nossa parte nós estamos fazendo com um planejamento muito bem feito pelos nossos gestores, Coronel Caos, comandante-geral da Polícia Militar, doutor Arruda, delegado-geral da Polícia Civil, Coronel Cerqueira, comandante do Corpo de Bombeiros, e o nosso perito-geral da Alcim, da nossa Polícia Científica, que tem avançado muito no estado do Espírito Santo. Então é isso, é trabalhar levando segurança para as pessoas que nos visitam nesse momento e que moram nesses locais e veem a mudança da população, né, aumentando uma população flutuante, mas que toda essa segurança, e aí nós contamos com a participação também de todas as pessoas. Quando a gente tem uma convivência harmônica, pacífica, moderada na bebida alcoólica, a gente tem uma Operação Verão de sucesso. É assim que a gente espera fechar. Ela iniciou-se no dia 26 de dezembro de 2023, com término previsto 18 de fevereiro de 2024. Nesse período está incluso o Carnaval. No Espírito Santo nós temos uma preocupação com o Carnaval de Vitória, que antecede o Carnaval oficial. Mas além disso, em todo o estado do Espírito Santo já começam as movimentações de blocos, de eventos, de shows, todos os finais de semana. E aí a gente tem que ter uma parceria muito grande com as prefeituras para limitarem esses eventos em parceria com as nossas instituições, porque a sobrecarga é muito grande. Então, para a gente não deixar de atender, não deixar de mandar policiamento, sempre conversar com os nossos gestores locais da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Ramalho. Coronel, há sempre um outro aspecto, né, de reclamação sobre o efetivo da polícia, né? Aqui hoje mesmo em Braço do Rio, nós tivemos já algumas redes sociais, as pessoas reclamando às vezes que não fica um policial na delegacia, né? E também o efetivo, né, que está nas ruas. Há previsão de reforçar o efetivo policial da Polícia Civil na Delegacia Regional de São Mateus e principalmente da Polícia Militar no 13º Batalhão da PM, que atende São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário? Importante contextualizar, né, para as pessoas que estão ouvindo, a gente sabe da audiência de vocês, que efetivo é concurso, né? Quando você não faz concurso, a conta é matemática e ela é simples, né? Todo ano vai gente embora. O cara na polícia, ele sabe o dia que ele entra e o dia que ele vai embora, o dia que ele entrou no Corpo de Bombeiros, o dia que ele vai embora. Então a matemática é simples. Se você não fizer reposição anual num planejamento orçamentário e financeiro do Estado, mesmo que seja concursos pequenos, nós vamos ter dificuldade em algum momento. E a nossa gestão hoje passa por um momento muito difícil, porque governos anteriores não investiram em concurso. Então o governador Renato Casagrande está correndo contra o tempo, assim como ele fez de 2011 a 2014, quando deixou, por exemplo, a Polícia Militar. Ele assumiu com 8.000 policiais e entregou com 10.400, mas quando ele volta em 2019, ele encontra a Polícia Militar com os mesmos 8.000 lá de 2011. A partir dali nós começamos a efetivar os concursos. Então já entregamos formaturas de soldado, da PM, do bombeiro, delegados da Polícia Civil, investigadores da Polícia Civil, e agora estamos na Academia da Polícia Militar, com 1.000 alunos do curso de formação de soldados. Estamos terminando um curso agora de 40 delegados em fevereiro. Estamos em novembro entregando 141 bombeiros militares e continuamos fazendo concurso, chamando o excedente quando a legislação nos permite, para que nós possamos recompor esse efetivo. A população tem toda a razão. Hoje existe um déficit de efetivo nas 3 instituições, uma dificuldade para a nossa gestão. Como que nós temos suprido isso? Convidando o policial militar da reserva, que é voluntário, a retornar ao serviço ativo, ou pagando a ISELCA, uma indenização que o governo do estado paga no horário de folga daquele policial que é voluntário. Então, com um planejamento muito bem feito pelos nossos gestores das instituições, a gente vai conduzindo e tentando levar o policiamento aos locais. Mas temos sim previsão de concurso, previsão de entrada de novos policiais. É uma pena que esse concurso e a formação leva muito tempo na área policial, porque é uma atividade muito dinâmica, muito complexa, e que exige não só a parte psicológica, física,
mas principalmente a operacional, para que não ocorram equívocos e pessoas inocentes sejam mortas nas ações. Então é um período longo de formação, mas estamos concluindo essas etapas para recompor esse efetivo das nossas instituições. Estamos aqui entrevistando o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Ramalho. Jornalista Wilson de Oliveira. Muito obrigado, Toninho. Obrigado, Coronel Ramalho. Aí eu gostaria que o senhor, em primeiro lugar, parabenizasse a sua assessoria, né, que está sempre disposta a nos atender, e o senhor mesmo, né, que tira aí uma parte do seu sábado para nos atender, para falar aqui para o norte do estado. Mas eu, ouvindo as suas respostas às perguntas do Toninho, eu anotei aqui algumas observações bastante interessantes. Quando o senhor falou dos furtos e da nossa legislação, né, eu me recordo que recentemente alguns secretários de segurança dos estados estavam se reunindo para pedir aos nossos congressistas, aos deputados, senadores, que alterassem a lei sobre furtos, né, principalmente no caso de furto de celular. E aí surgiu aí uma medida aí da Secretaria do Ministério da Justiça, criando aquele programa do celular seguro, né? Então eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor fizesse um comentário sobre isso, mas também eu quero me estender um pouco mais nos meus questionamentos. O senhor falou sobre o tráfico de drogas, o tráfico que tem cada vez mais utilizado menores de idade, aproveitando uma legislação que nós temos, né, que de certa forma é um tanto branda em relação a isso. E nós estamos recordando, nós estamos vivendo agora no momento aí pelo noticiário uma situação dramática que está acontecendo no Equador, exatamente por causa do tráfico de drogas. E aí eu gostaria que ao mesmo tempo o senhor também fizesse um comentário sobre esse assunto, sobre se há perigo de nós chegarmos a uma situação como chegou o Equador. Nós estamos também, e aí uma terceira parte da pergunta, uma alteração agora no Ministério da Justiça, entrando um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí se discute o que vai mudar, se vai melhorar ou se não, e qual é a expectativa sua enquanto um gestor da segurança pública do nosso estado, que na verdade vem muito bem, como o Toninho mencionou logo no início na sua apresentação. O senhor está sempre presente. Aliás, o senhor esteve agora recentemente em Conceição da Barra, numa operação aí bastante importante feita pelas polícias contra o tráfico de drogas. Enfim, o senhor poderia fazer um comentário sobre esses três assuntos, por gentileza? Pois não, Wilson, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. É sempre um prazer, é nossa obrigação prestar todos os esclarecimentos à sociedade capixaba do nosso trabalho. Nós somos servidores públicos, né, e como tal é nossa obrigação. Vou começar pela última. Acho que a mudança do Ministério da Justiça, é importante que quem venha tenha realmente a leitura do que está acontecendo no campo da segurança pública brasileira. Quando eu falo no campo da segurança pública, eu me refugio da sociedade. Eu me refiro ao cidadão que sofre com essa questão do roubo, do furto, das reincidências, das prende e solta, que traz um desgaste tremendo lá na ponta para os nossos policiais, prender as mesmas pessoas pelos mesmos motivos, nos mesmos locais, num curto espaço de tempo. Isso é um dissabor, isso é uma questão terrível que acontece no nosso serviço, é um desprestígio para o trabalho desse policial que coloca sua vida em risco. Então, tomara que quem venha tenha realmente a noção do que está acontecendo lá na ponta, e que traga iniciativas, né? Está na hora, efetivamente, nós estamos aí com um ano do governo federal, o novo governo federal, precisamos de ações mais contundentes do governo federal nessa questão, principalmente da circulação de armas de fogo, entender o contexto das nossas organizações criminosas. Ainda tem um segundo ponto que você toca, que é a questão do Equador. É um tráfico de drogas terrível, são organizações criminosas que tomaram conta do país, que dominaram o país, e aí o conjunto de leis, ele precisa acordar para essas questões. É inadmissível no Brasil que traficante ainda seja beneficiada com saidinha de Natal, é inadmissível que estuprador
tem a progressão de regime. É inadmissível que homicida não cumpra sua pena integral. Então, assim, essas questões precisam falar muito alto. E aí o ministro Télio da Justiça, ele tem um papel fundamental, porque ele pode muito bem coordenar com muito mais clareza do que a gente aqui na ponta, secretários de segurança, que estamos em debates constantes, em reuniões que a gente faz todos os anos, a cada trimestre, e os assuntos têm sido voltados nessa linha. Temos o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que também é um oficial da Polícia Militar de São Paulo e foi deputado federal, deputado eleito neste mandato, mas se licenciou para aceitar o convite do governador Tarcísio para ser o secretário de Segurança, e que foi o defensor e quem discutiu muito e lançou no Congresso Nacional o término dessa questão da saidinha, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E isso está parado hoje no Senado, então a gente precisa avançar com isso. É inadmissível que a cada data comemorativa, principalmente Dia dos Pais e Dia das Mães, esses indivíduos sejam beneficiados com saidinhas quando eles mataram tantos pais e tantas mães. Então, sabe, quando você fala da questão do Equador, me preocupa muito, não que o Brasil esteja chegando nisso, não que a gente caminha para isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas me preocupa muito essa permissividade, sabe, que é dada ao criminoso no Brasil, essa questão do Brasil da soltura estar em primeiro lugar. Eu solto primeiro para depois avaliar se ele vai ter uma conduta ou não. E com isso os nossos policiais estão pagando com suas vidas, né? Lamentar muito a morte do nosso sargento da Polícia Militar de Minas Gerais no último final de semana, na tentativa de abordar o indivíduo que roubava um veículo. Quando tenta abordar aquele indivíduo, ainda teve a oportunidade de atirar, mas como o nosso policial sempre é culpado quando ele atira, sempre é responsabilizado severamente quando ele atira, então o policial ainda tem um receio, mas nesse receio, quando ele titubeou em atirar, o cara meteu 3 tiros nele, 2 na cabeça, e ele faleceu. Quando vai buscar a ficha desse cara, já tinha 18 passagens. Quando vai olhar, esse cara foi beneficiado com a saidinha de Natal e não retornou no período que ele tinha que retornar para o presídio. Então, sabe, pô, desculpa, mas não dá para discutir segurança pública assim, né? E aí vocês são pessoas formadoras de opiniões, né? Vocês conseguem com muita clareza entender a angústia, né? Porque bate na porta da rádio todos os dias, cumprimentar o vereador que está presente aí. Eu sei a importância da Câmara Municipal, quantas questões de segurança pública que bate a porta do vereador, e o vereador, no seu papel, vem nos cobrar, a gente tenta dar a resposta, mas quando você encontra esse conjunto de legislação permissiva no Brasil, fica muito difícil, sabe, dar o retorno que a nossa sociedade merece. Falta de empenho nunca haverá. Determinação, foco, ir para cima desses vagabundos, prender, fazer o nosso papel. É uma obrigação e nós vamos continuar. Mas hoje nós temos voz, nós não podemos nos calar diante do que está acontecendo. A democracia nos permite fazer isso, discutir honestamente e verdadeiramente segurança pública. E aí, mais uma vez, segurança pública se faz com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com educação, com família, com saúde, com emprego, com renda, com infraestrutura, abrir as ruas nos bairros, acabar com o esgoto, acabar com a pobreza. Esse é o papel que contribui efetivamente para a segurança pública. E aí os gestores municipais também têm um papel fundamental para olhar o seu município. Quais são os números do meu município? O que está acontecendo no meu município? O que eu posso fazer no meu município com políticas públicas eficazes? E aí abrirem os gabinetes de gestores integrados municipais, pelo amor de Deus, é uma reunião por mês, onde vai chamar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, convidar o Poder Judiciário, o Público, os secretários afins discutirem o que está acontecendo no município e o que o prefeito pode fazer com política pública municipal que possa auxiliar a segurança pública. Mas, enfim, respondendo a esse segundo ponto preocupador, estamos muito distantes disso. Mas nós temos, sim, 2 organizações criminosas no Brasil que nos preocupam muito, que é o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e o primeiro comando da capital em São Paulo. Essas 2 instituições já estão com os pés fincados nos países que fazem fronteira com o Brasil. Então, quando a gente olha para a Bolívia, para o Equador, quando a gente olha para a Bolívia, para o Peru, para a Venezuela, para o Paraguai, nós estamos, sim, falando de organizações criminosas brasileiras transnacionais. Então, o crime no Brasil do tráfico de entorpecentes há muito tempo deixou de ser o homicídio que ocorre ali, aquele homicídio que ocorre ali no Braço do Rio, aquele tiroteio que a
que a sociedade capixaba vê do bairro da Penha, de Itararé, aquilo ali é o mínimo. O que está acontecendo vai muito além, que são as transações financeiras do tráfico de entorpecentes que giram em trilhões. Nós estamos falando de armamento pesado, como fuzis exportados, pistolas, grande quantidade de drogas que alimentam esse tráfico local. Então essas duas organizações hoje no Brasil coordenam essa rede de tráfico transnacional que vem de fora para dentro do Brasil. Mais uma vez, o Brasil não tem fábricas, o Espírito Santo principalmente, o Brasil até que tem, mas o Espírito Santo não tem fábrica de arma, principalmente arma internacional, o Brasil não tem. O Espírito Santo não tem grandes plantios de maconha, o Espírito Santo não tem grandes refinarias ainda. De onde está vindo essa droga? E aí a segunda pergunta sua se corresponde com a primeira. Qual é o papel do governo federal? Quando que nós vamos efetivamente atacar essa questão das fronteiras? Quando que nós vamos tentar mudar a legislação para aquele que utiliza um fuzil ter uma pena maior? Hoje, se você pegar o cara com uma pistola na rua, ele vai pagar uma fiança e vai embora, porque a legislação se permite. Então eu quero diminuir o homicídio, 80% dos homicídios são cometidos com a utilização de arma de fogo, mas quando eu prendo aquele cara com aquele instrumento que é o responsável pelos homicídios, ele paga uma fiança e vai embora. Então assim, é preciso ter muito cuidado com essas organizações, que essas sim são violentas, são extremistas, têm as suas próprias regras, têm as suas regras inclusive de filiação, e que traz um compromisso entre esses membros muito grande. Então isso pode sim complicar futuramente a situação do Brasil. E respondendo à primeira pergunta, a questão do fogo é uma legislação pífia, né? É uma legislação que não trata esse problema. A responsabilidade fica só em torno da polícia, olhando números e perguntando o que a polícia vai fazer, o que a polícia tem feito. Então, assim, qualquer programa que vier do governo federal, como o celular seguro que você mencionou, tantos outros, para a gente é muito importante. Nós estaremos aqui prontos para interagir com o governo federal. É importante que o governo federal tenha realmente protagonismo na segurança pública. Então, quem vier, que venha com vontade de determinação para enxergar esses problemas e propor soluções tratativas que a curto espaço de tempo possamos reverter. Mas não é o cenário atual. Segurança pública nesse país não é prioridade, segurança nesse país pública não é tratada no Congresso Nacional, e esse tema vai ficando sendo varrido para baixo do tapete, e a cobrança só recai nas nossas instituições de segurança pública. Muito obrigado, Coronel. Eu quero encerrar a minha participação com mais duas questões. Uma observação. A gente imagina e torce para que esse novo auxílio anunciado pelo governo federal para os alunos do ensino médio possam ajudar um pouquinho mais nessa questão de tirar do jovem essa necessidade de ir para o tráfico para poder comprar um tênis novo, uma camisa bonita, né? Também a gente torce para que isso seja uma medida de apoio ao trabalho que as polícias fazem. Uma outra questão, o senhor mencionou aí, o senhor parabenizou o coronel comandante do Corpo de Bombeiros, o senhor falou das atividades de apoio à segurança pública nos balneários, e a gente lamenta muito uma estatística recente mostrando que por dia morrem 15 pessoas afogadas no Brasil, entre adultos e crianças, principalmente entre as crianças, e acidentes que acontecem dentro de casa, com as crianças e com os adultos fora de casa, nas lagoas, nos rios, e principalmente nesse período do verão, nas praias. E aí nós recentemente vimos uma manifestação de uma ex-vereadora do nosso município, que também é uma comerciante, ela observando o trabalho mal feito de guardas-vidas no nosso município, que é um balneário. E a gente lembra que no passado recente nós tivemos aqui como gestor da Defesa Civil um
policial, um sargento da reserva da Polícia Militar, que era muito cuidadoso com essa questão da formação dos guarda-vidas, etc. E aí eu lhe pergunto, a parte dos bombeiros também está sob seu comando na Secretaria. Como é que tem sido esse trabalho com relação à formação dos guarda-vidas, a fiscalização da existência ou não de guarda-vidas nos balneários? Esse é um dos assuntos que eu queria que o senhor mencionasse. Pois não, eu só quero registrar o nosso lamento, né, nessa questão desse dado que você traz, né, de 15 mortes diárias no Brasil, principalmente nesse horário de verão. No Espírito Santo a gente tenta trabalhar ao máximo para que isso não aconteça, e daí tem uma parceria muito forte do Corpo de Bombeiros com as prefeituras, tanto na formação dos guarda-vidas. Aqui vai o meu abraço a todos eles, o trabalho deles é impecável, o trabalho deles é importantíssimo, o trabalho de prevenção que eles fazem nas praias e de socorro quando da necessidade. E aí é um trabalho coordenado pelo Corpo de Bombeiros, na pessoa do nosso comandante, Coronel Cerqueira, que pode estar à disposição de vocês aí para uma discussão mais detalhada, porque é mais afim a atividade dele, mas o que eu posso te adiantar é que tem todo um cuidado da nossa gestão, é a orientação do nosso governador, de atender todas as prefeituras, principalmente os municípios litorâneos nesse momento, mas que começa muito antes da Operação Verão, com o treinamento, a formação desses guarda-vidas que são selecionados, treinados pelo Corpo de Bombeiros e depois fiscalizados também em parceria com o município pelo Corpo de Bombeiros. Então, nós não temos efetivo do Corpo de Bombeiros para atingir todos os municípios. Dessa forma, a gente legalmente, um instituto legal, que é a parceria com a prefeitura, formando os guarda-vidas. Mais detalhes, eu pediria a vocês aí que, por gentileza, reportasse o Coronel Cerqueira, que com certeza ele vai conseguir detalhar muito melhor as ações que estão sendo desempenhadas aí pelo Corpo de Bombeiros nos municípios litorâneos, nos municípios com suas lagoas, rios, cachoeiros e até mesmo nas reservas ecológicas. Muito bem. Só para encerrar, era a última questão. O Estado do Espírito Santo começou a emitir novas carteiras de identidade nacionais, que têm uma validade nacional. Me parece que num primeiro momento não vai atender todo mundo. Só que as pessoas ficam ansiosas em saber, nós temos muito poucas informações, principalmente no interior. O senhor tem alguma coisa que pudesse tranquilizar as pessoas em relação a isso? Tenho sim. Primeiro, destacar que no ano passado nós tivemos um importante investimento coordenado pelo governador Renato Casagrande, que foram as identidades digitalizadas. Então, de uma vez por todas, o Espírito Santo saiu daquela era de dedão no carimbo, dedão no papel, e uma enormidade de falsidades que nós tínhamos no Espírito Santo, onde encontramos pessoas aí que tinham mais de 25 identidades no Brasil e dentro do Espírito Santo. A gente tem que controlar isso. A partir do momento que nós fizemos um investimento, que nós abrimos uma licitação, que nós trouxemos uma empresa particular, nós modernizamos o sistema de emissão de identidade e modernizamos todo o acervo da Polícia Civil, que estava em papel. Então esse papel foi digitalizado e hoje nós temos um banco de dados de digitais e de faciais, que permitem se comunicarem com as modernas tecnologias pelo investimento da empresa que foi contratada também em tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles fragmentos pegos em local de crime, parte de uma digital, não precisa ser digital inteira, e mesmo o facial, nós vamos hoje conseguir, com a tecnologia que nós também já temos, dentro da polícia científica, ter uma robustez maior de provas desses locais de crimes, ter uma conclusão para os delegados, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, com uma prova muito mais robusta. E o facial, que também são as fotos que são retiradas, nos permitem hoje contratar uma tecnologia que nós já estamos fazendo para colocar junto com as câmeras do cerco inteligente nas principais entradas e saídas dos municípios. São mais de 1.600 faixas no Espírito Santo com essas câmeras que fazem a leitura de placa e agora vão fazer a leitura facial. Mas respondendo a sua pergunta, a gente só consegue chegar a esse ponto de nos vincularmos, de nos estreitarmos com o governo federal na emissão da nova identidade federal, porque lá atrás, então no ano passado, nós fizemos a modernização
desse parque tecnológico da Polícia Científica para que nós modernizássemos as nossas identidades com a emissão da identidade digitalizada. Esse processo ainda é muito novo no governo federal. Nós fizemos o lançamento nessa semana com a presença do governador Renato Casagrande. Nós vamos no passo a passo, ter uma curva de aprendizagem. É todo o Brasil que está passando por esse processo para que nós tenhamos uma única identidade no Brasil. Essa identidade não vai ser facilmente retirada, porque como ela está sendo coordenada pelo governo federal, se a pessoa tiver alguma pendência junto ao governo federal, ela vai ter que primeiro regularizar essa pendência, e aí isso vai ser definido quais pendências são essas pelo próprio governo federal. E aí nós estamos começando aqui no Espírito Santo com as pessoas que estão tirando a sua primeira identidade, justamente na perspectiva dessas pessoas não terem nenhum problema com o governo federal e a gente poder avançar mais rapidamente nessas pessoas com poucas idades e que estão tirando pela primeira vez a sua identidade. As pessoas que não conseguirem, continuaremos com a identidade normal, até que o Brasil se consolide lá no futuro com uma única identidade. Então as pessoas não precisam se apavorar, as pessoas não precisam correr para retirar a identidade que ela já tem está valendo, continua valendo no prazo legal dela. Então ninguém precisa correr para tirar uma nova identidade. Aquelas novas pessoas que estão retirando a identidade pela primeira vez, aí sim nós vamos tentar incluir nesse processo do governo federal. Mas quero registrar que a gente só consegue chegar a essa integração das ferramentas tecnológicas com o governo federal com o investimento que foi feito o ano